Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Santa Catarina, né? É uma notícia que a gente abriu a semana já. Que Santa Catarina deve passar o Rio de Janeiro e assumir o terceiro lugar em PIB per capita. A gente vai conversar agora com o Marcelo de Albuquerque, que é economista do Observatório da Fiesc. Marcelo está conectado com a gente em vídeo também, para quem nos acompanha além do FM, nas nossas lives no YouTube e no Facebook. Marcelo, muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, Marcelo, o que significa, né, para o estado de Santa Catarina essa ascensão nesse ranking nacional do PIB per capita? É uma expectativa muito positiva para o estado, né? Quando a gente está falando aí, a gente está trazendo um dos indicadores, inclusive, para se avaliar o índice de desenvolvimento humano, né? Então, essa expectativa para 2020, a gente ter essa posição agora para terceiro colocado, realmente dá conta aí de toda a consistência da economia de Santa Catarina. E também é importante entender, né, as diferenças entre o estado e o Rio de Janeiro e o histórico recente para a gente entender o motivo desse avanço do estado e superando aí as expectativas, no caso, né, superando a posição do Rio de Janeiro. Bom, e quais são os fatores que contribuem, né, para que Santa Catarina tenha esse desempenho, que ele já vem se aproximando do Rio de Janeiro, né, há alguns anos. Então, o estado nosso também vem crescendo, o Rio vem caindo. Como é que a gente pode avaliar esse ranking? Exatamente. Esse histórico recente de uma maior restrição no crescimento econômico do Rio de Janeiro e uma maior aceleração do crescimento de Santa Catarina é o que justifica essas expectativas para 2020, o estado ultrapassar, então, o estado do Rio de Janeiro no ranking de PIB per capita. O ponto principal é que a gente precisa analisar primeiro a crise econômica que a gente observou no Brasil em 2015 e 2016. Né? A gente teve aí problemas, resultados, primeiro, numa ordem políticas que se traduziram em uma maior dificuldade nos investimentos para a economia nacional, e entre os setores que mais sofreram nesse período foram exatamente de petróleo e gás, que são as atividades aí de maior concentração na participação do PIB do Rio de Janeiro. Né? Então, esse fator ele é limitante para o crescimento e manutenção ali do crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Em contrapartida, Santa Catarina tem uma diversidade produtiva muito grande, né? A gente tem aí com grande participação no PIB, a própria indústria de transformação, que dentro da indústria de transformação a gente tem diferentes dinâmicas econômicas setoriais. E isso é o que dá conta na sustentabilidade do crescimento econômico no Estado nos últimos anos, e inclusive registrando aí uma taxa de recuperação econômica de Santa Catarina, a partir já de 2017, mais acelerada do que a do Rio de Janeiro. Então, isso é o que explica essa trajetória mais positiva do Estado, né, em relação aí ao próprio Rio de Janeiro. Com esse dado que deve ser confirmado lá em novembro, né, Marcelo? São dados que a gente está antecipando, mas com a previsão do que está se desenhando, o IBGE confirma esses dados que são referentes a 2020, né? A confirmação seria em novembro, é isso? Exatamente. Mas até extrapolando mais ainda, com os desempenhos recentes que a gente vê em 2021 também, né, eu acho que esse cenário deve se manter também, porque Santa Catarina foi bastante protagonista nessa fase de recuperação pós-Covid na atividade econômica nacional, né, e entre elas um dos principais motivos é exatamente essa recuperação da indústria de transformação. E a expectativa é que se mantenha, inclusive, para 2021. A gente fez até algumas estimativas aqui para analisar esse cenário, e é bem interessante de ver que a diversidade econômica do Estado é o que sustenta a manutenção desse crescimento para esse indicador. Então é uma posição que o Estado chega realmente para, diria assim, para tomar conta dela por algum tempo, e com essa projeção de que realmente se confirme nos próximos anos essa tendência. E aí, até junto com essa análise que você disse, dessa projeção, porque a gente vê também o estado que nós não estaríamos muito longe do que é o per capita de São Paulo, né? É isso? Bate também? Daí já é uma outra dinâmica, né? Já precisa um processo histórico mais longo, né? A gente está falando muito desse curto prazo, né? Que são os dados que a gente tem até 2021 fechados. Para o Rio de Janeiro, à medida que eles vão retornando aí, por exemplo, o setor de petróleo e gás, que é muito forte no estado, pode aí rivalizar uma disputa interessante com o estado de Santa Catarina. Em relação à economia de São Paulo, realmente é muito mais dinâmica, né? Já tem um peso bem maior
aí a gente precisaria ter uma trajetória de crescimento um pouco mais elevado por um período mais longo. Bom, e quando a gente está tratando de PIB, e aí nós estamos fazendo aqui comparações, né, e o ranking mostrando Santa Catarina passando de um quarto para terceiro, ultrapassando o Rio de Janeiro, como você confirma aí, São Paulo está adiante, então é preciso uma questão histórica muito maior. O PIB absoluto do estado, comparar o de Santa Catarina com São Paulo, aí é uma diferença bem maior, né? Mas quando se fala em per capita, é exatamente a distribuição desse recurso, dessa riqueza por habitante. É essa a proporção que se faz. Mas dentro disso, dá para dizer que Santa Catarina está entre os estados mais ricos do país, Marcelo? Sim, é exatamente isso que o indicador ele acaba mostrando, né? Porque a gente trata tudo que é produzido no estado por cada habitante. Então a gente consegue ver exatamente até um indicador como se fosse de eficiência econômica, né? A gente tem sim uma economia rica, né? E isso muito relacionado a essa diversidade econômica do estado. Esse é o ponto principal, porque a gente tem uma diversidade regional, né? A gente consegue ir para o oeste, para o sul e ver diferentes polos industriais e econômicos aqui no estado e elevados níveis de renda. Isso é o que mantém, inclusive, essa dinâmica mais positiva, né, em relação ao crescimento econômico para Santa Catarina nos últimos anos. E nesse acompanhamento de dados que vocês têm, Marcelo, vocês têm informações sobre as questões regionais do estado? Há diferenças regionais muito acentuadas no estado de Santa Catarina, regiões com o PIB ainda muito baixo e outras com o PIB elevado, e aí, claro, na média, né, coloca o estado aí no topo, mas a Fiesc tem esse monitoramento também regional? Sim, esse indicador ele consegue, a gente consegue analisar ele por município. Claro, o destaque principal é que realmente na média a gente tem esse dado bem elevado. Quando a gente vê regionalmente, tem algumas regiões com um pouco mais de dificuldade, tem alguns municípios da Serra, por exemplo, que tem um PIB per capita um pouco inferior, mas de modo geral essa diversidade regional ela mantém com grandes centros em cada uma das mesorregiões, né? Então, quando a gente analisa aí a evolução de desenvolvimento econômico, a gente vê, por exemplo, uma maior participação da indústria avançando para algumas cidades menores, agregando renda e crescimento para o município. Tudo isso agrega bastante na evolução desses indicadores e é o que acaba sustentando aí essa média mais positiva para o estado de forma geral. Imagino que o norte, né, seria o PIB per capita mais alto? Está entre os principais, né? Joinville, né, Blumenau são cidades bem industriais, né? Isso acaba puxando bastante aí esse ranking. Aqui do sul, você tem dados em mãos aí ou não? Não tem em mãos aqui para falar, mas a gente consegue até olhar, passar para vocês depois, até para complementar aí para os ouvintes, eu acho que é um dado bem interessante. Bom, e para fechar assim, Marcelo, a gente fala, né, o Santa Catarina nessa posição e o Estado e a Fiesc sempre trabalhando nesse monitoramento com dados, com reivindicações do setor industrial, tem aí campanhas na relação da infraestrutura, até onde, né, o Estado está bem posicionado nesse sentido, prejudica também o Estado ou ajuda na questão dessas reivindicações, porque muitos falam que o Santa Catarina é um estado rico, né, a Suíça brasileira não precisa de obras de infraestrutura, não tem, e aí contrastando com essa notícia do estado aí subindo nesse ranking, teve outra divulgação nessa semana de ter as piores estradas do Brasil, né, o pior trecho de rodovia federal no país. Então, até onde isso também interfere, né, nessas reivindicações do estado de Santa Catarina? Até tem um dado interessante, trazendo um pouco essa discussão de forma mais profunda. O estado de Santa Catarina passou a ser o quinto estado que mais arrecada tributos federais, né? E isso dá conta exatamente dessa dinâmica econômica que Santa Catarina tem, inclusive tanto no nível de formalidade como também do nível de empreendedorismo aqui no estado. Isso, por si só, junto com esses indicadores, ele deve manter uma expectativa de manutenção de retorno de investimentos públicos, especialmente para o setor de transportes, rodovias, né? Para que a gente continue investindo cada vez mais e conseguindo gerar cada vez mais arrecadação, inclusive para nível federal. Então, meu ponto de vista, especialmente, né, aqui falando, esses indicadores eles são positivos e deveriam trazer mais um pouco essa influência dos investimentos do governo para Santa Catarina, para que a gente consiga cada vez mais gerar ainda mais riqueza aqui para o estado e também para o Brasil. Entendido. Realmente o estado que
demonstrando aí sua força econômica e com boas perspectivas. Marcelo, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte espectador da Rádio Cidade em Dia, nos ajudando um pouco a entender e repercutir essa informação a respeito desse ranking nacional. Muito obrigado mais uma vez, bom dia para você, uma boa semana, até a próxima oportunidade, Marcelo. Ok, obrigado pessoal, muito obrigado a todos aí, aos ouvintes, e até uma próxima. Abraço. Um abraço. Esse Marcelo de Albuquerque, então, economista do Observatório da Fiesc, fazendo uma análise com a gente a respeito dessa informação de que Santa Catarina deve assumir aí, deve confirmar em novembro, então, a condição de terceiro maior PIB per capita do Brasil. Terceiro maior PIB per capita do Brasil, quinto maior estado, quinta maior arrecadação em tributos federais do país, sendo que o nosso território, né, não é nessa mesma proporção aí nacional. A nossa densidade demográfica também não é na mesma proporção. A população do nosso estado ela é de 7 milhões, há estados aí com muito mais habitantes, mas um estado com muita força econômica e com diversidade, né, nos seus setores. É isso que o Marcelo deixou claro aí. O Rio de Janeiro, uma arrecadação muito forte, né, no petróleo e no gás, mas com a crise nessa área, Santa Catarina, com uma indústria diversificada, tem conseguido ter boas taxas de recuperação da economia, uma taxa mais acelerada da economia, colocando o estado nessa condição aí de destaque também em nível nacional.